Salmo 103, apenas o versículo 3. Diz assim a palavra: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Queria aqui que você observasse um detalhe importante nesse versículo, que depois do perdão tem a cura. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Agora, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, nós temos uma linda declaração da palavra de Deus, que enche o nosso coração de alegria e de muita segurança. A palavra, ela diz assim, eu vou ler o 23 também. 1 Pedro 2, 23 e 24. Pois ele, Jesus, quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, nós confiamos a Ti a Tua palavra nessa noite. Tu és aquele que nos dá habilidade e capacidade para compreender as Escrituras. Este é um assunto, Pai, tão fundamental para nós, a Tua igreja, o Teu povo, sobre a questão do perdão. Ministre pelo Teu Espírito aos nossos corações, trazendo a revelação do Senhor, daquilo que concerne a uma vida de perdoados que somos em Cristo Jesus, uma vida, Pai, de perdão, para que nós, a Tua igreja, venhamos a exercer o perdão, aqueles que nos machucam, aquele que nós também ferimos, e venha revelar, ó Pai, a doce pessoa de Cristo, para que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude e nos leva para aquele que é completo, perfeito, para que nele também nós sejamos aperfeiçoados. Ministre, Pai, aos nossos corações de uma maneira graciosa, poderosa, para que então tenhamos, ó Pai, uma vida espiritual em realidade, uma vida espiritual sarada, uma vida também emocional, curadas das nossas emoções negativas, muitas vezes em decorrência da falta de perdão. Pai, queremos ouvir a Tua voz sobre este assunto nesta noite, por isso nós confiamos, ó Pai, a Ti todo este tempo de reflexão bíblica. Entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Abre a nossa mente e coração para que Teu Espírito tenha plena liberdade de atuar, de operar e de cortar aquilo que precisa ser cortado em nós. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, algum tempo atrás nós atendemos um casal e a mulher, já há muitos anos, ela vinha sofrendo de um problema que ela não sabia o que era. Claro que todas as nossas enfermidades físicas, todas elas em decorrência de um mal espiritual. Por que hoje, muitas vezes, há muitas indagações dizendo o seguinte: por que tantas crianças nascem com paralisia, nascem com problema encefálico? Por que tantas crianças elas falecem na sua tenra idade? E por que tantos jovens também falecem? Por que tantas desgraças neste mundo? A resposta é apenas uma: é por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, ele fez um estrago terrível. Isaías chega a dizer, 5 e 6, que desde a planta do pé até o alto da cabeça não há no homem coisa sã, senão chagas, feridas, chagas podres, umas e outras não espremidas. O homem, em realidade espiritual, ele é podre da cabeça aos pés.
Então, essa mulher, casada já há algum tempo, ela começou a sentir muito mal, ter problemas de sufocação à noite. Ela era uma cristã, conheceu o Senhor. E aí, de alguma maneira, o Senhor permitiu que ela viesse falar conosco. E ela contou o seu caso e, puxa vida, quem somos nós para resolver algum tipo de problema? Mas eu lembrei daquele texto de Daniel 2:22, que o Senhor revela o oculto e o profundo. Então, eu fiquei na dependência do Espírito. Ela começou a falar e dizendo o seguinte, que olha, eu fiz uma bateria de exames e o médico passou o diagnóstico dizendo que eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa que eu não sei o que é, um problema que está me deixando eu com asma, eu não sei o que eu tenho, é uma coisa terrível, é uma coisa que me incomoda, mas o que será isso? Aí começamos a desenvolver uma conversa. Aí no nosso segundo encontro, aí nós chegamos no assunto de morte. E quando eu mencionei se ela tinha pai e mãe, ela disse que seu pai tinha morrido de câncer. E aí, quando ela disse que seu pai tinha morrido de câncer, na hora, o Espírito trouxe uma lembrança da sua infância, que no velório do pai dela, quando o pai estava ali sendo velado, e ela correu perto da mãe, segurou na mão da mãe, e a mãe estava ali, ela disse uma palavra, talvez irrefletidamente, neciamente, ela disse para a filha, o papai morreu porque você não é uma menina boazinha. Então, de hoje em diante, você tem que ser uma menina boazinha. E essa mulher começou a chorar bastante, porque o que veio na mente dessa criança, de 7 anos de idade? Eu matei o meu pai, ou meu pai morreu por minha causa. E os anos se passaram, muitas coisas aconteceram, isso ficou oculto lá dentro, precisava ser tratado. Ela conheceu o Senhor, e aí começou essas manifestações. Então, era uma filha de Deus em Cristo, e agora o que eu faço? Você vai procurar sua mãe vive, vive. Vai procurar sua mãe, vai sentar com ela e conversar com ela. Mamãe, quando papai morreu, a senhora disse algo que marcou muito a minha vida, que me traumatizou. Eu fiquei com uma culpa por uma palavra da senhora, que o meu pai morreu por minha causa. A mãe nem se lembrava. Então, mamãe, por causa daquela palavra, eu te perdoo. E depois essa moça foi plenamente curada, foi plenamente restaurada. Recentemente, ela ligou para mim dizendo o seguinte, olha, minha vida está ótima, estou dormindo bem, não preciso mais de barbitúricos, nem de tranquilizantes, e eu durmo tranquilamente. A paz foi restaurada na minha vida. Então, irmãos, são detalhes na nossa vida que o Senhor precisa, muitas vezes, tratar conosco. Neste mundo, nós não vamos ficar sem dar os nossos encostos nas pessoas, sem ferir as pessoas muitas vezes com nossas palavras, sem machucar algumas pessoas, talvez inadvertidamente. E as pessoas também vão nos ferir, vão nos machucar. Mas lembre-se de uma coisa, que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu naquela cruz, Ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Fomos colocados em Cristo. E ali Ele nos crucificou juntamente com Ele. Muito diferente de você crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. É uma grande verdade. Mas o que vai trazer uma revelação plena do seu pecado, uma convicção do seu novo nascimento, uma convicção de que você foi salvo, liberto do pecado, é quando você crê que aquela morte de Cristo foi uma morte participativa, onde Cristo morreu, mas nós fomos inseridos no corpo dele e participamos juntamente com ele da sua morte. Um morreu por todos, 2 Coríntios 5,14, logo todos morreram. Interessante que essa é uma palavra magnífica, irmãos, uma palavra real, verdadeira, que vai trazer para nós a libertação de uma entidade espiritual que nós cultivamos desde o nosso nascimento físico.
que é o velho homem, que é a natureza pecaminosa de Adão, de desobediência. Então, lá na cruz precisava ser extirpada essa natureza. Mas se Jesus não tinha pecado, ele morreu por quem então? Claro que foi por mim e por você. Lembra de Romanos 5,8? Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ali mostra que ele nos substituiu na cruz. Ele morreu por nós. Mas isto não fica claro ou traz uma grande certeza de regeneração para o nosso coração. É necessariamente nós também crermos que morremos com Ele, que fomos co-crucificados juntamente com Cristo, porque é a única maneira que a Bíblia diz, onde o nosso pecado foi perdoado. Isaías, lembra aquele texto 22,14 que diz assim: mas o Senhor dos Exércitos se declarou, ou se declara aos meus ouvidos dizendo: certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ele morreu, mas nós também morremos. Não adianta, irmãos, como muitos pensam, ou foram ensinados de uma forma errônea, de que quando você peca, você tem que pedir perdão para Deus. Isso não é uma verdade, irmãos. Porque o nosso pecado com Deus foi resolvido lá na cruz em Cristo. Então, quando nós pecamos contra um irmão, contra uma irmã, você tem que pedir perdão para Deus, aí vai ficar muito fácil. Deus diz que se nós não perdoarmos aquele que nos feriram, nos machucaram, ou que nós ferimos eles, nós não formos até ele para reconciliar, a palavra fala que a mão dele vai pesar sobre nós. Ele vai voltar atrás. Entende, irmãos? Então, nós fomos perdoados. Agora, se você ferir seu irmão, machucar seu irmão, pecar contra seu irmão, você tem que pedir perdão para o seu irmão, conforme está escrito naquele lindo e precioso texto de Efésios 4:32. Lá está escrito assim: sede uns para com os outros benignos. E essa benignidade não é nossa, é a de Deus que Ele colocou em nós, porque o fruto do Espírito é benignidade. Então, quando Deus pede algo para nós, Ele primeiro nos concede. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Então, você é um perdoado em Cristo Jesus. Então, Ele lhe deu para você a suficiência dele mesmo para você perdoar aquele que lhe ofendeu. Irmãos, vocês sabem, ou pelo menos devem conhecer, que muitas pessoas elas estão paralíticas em suas emoções por causa da falta de perdão. Tem muita gente com enfermidade de alma, porque foram perdoados na cruz em Cristo, ganharam a vida de Cristo pela ressurreição, e elas não perdoam. O que vai ser ali atacado é as suas emoções. E as emoções paralisam as pessoas. A falta de perdão deixa as pessoas extremamente paralíticas. Por quê? Porque elas foram duramente ali desapontadas ou injustiçadas, principalmente no relacionamento com as demais pessoas, elas mergulham num lodaçal de mágoa. E a mágoa, ela tem uma evolução. Mágoa, amargura, aí vem uma coisa chamada ressentimento. Isso é terrível, irmãos. Então, a amargura, por isso que eu digo para vocês, quando alguém lhe ferir, por misericórdia de você mesmo, perdoa aquela pessoa. Mas não chega para Deus e fala assim: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Você tem que ir àquela pessoa e pedir perdão para ela. Ou às vezes, quando você está com raiva de uma pessoa, você tem que ir lá pedir perdão para ela. Às vezes a palavra fala que quando você souber que um irmão ou irmã tem algo contra você, não você contra ela, mas ela contra você, você perceber que tem, é para você tomar a iniciativa e ir até ela e pedir perdão para ela. Entende? Olha, meu irmão, minha irmã, você está com uma cara meio virada comigo?
Se eu lhe fiz alguma coisa, que eu lhe magoei, me perdoa em nome de Jesus. Agora, se ela não lhe perdoar, você fala, agora você pode falar para o Senhor, ou para a própria pessoa, eu perdoo você porque você não me perdoou. Você está perdoada pela falta de perdão que você tem, porque senão, isso aí vai fazer com que brota em nós uma raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela contamina. Se tem algo que contamina, essa coisa chamada amargura. Em um lar onde tem os pais amargurados, os filhos serão todos amargurados também. Vamos dar uma olhada num texto em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Vamos ler com bastante atenção esse versículo aqui, porque a raiz de amargura, ela brotando em nós, ela pode contaminar a muitos, todos aqueles que estão ao nosso derredor. Uma pessoa, quando ela está amargurada, ela tem um falar meio estranho, meio ríspido, não é um falar gracioso, não é um falar amoroso, não é um falar assim, delicado, cortês. Normalmente, as pessoas que falam com grosseria, porque tem amargura no seu coração, tem algo que não foi tratado e precisa ser tratado, porque aquilo vai virando uma bola, uma coisa podre, e vai corroendo ali toda a imunidade da pessoa. Ela vai se adoecendo, ela acaba andando encurvada. Então, Hebreus 12, 15, está escrito assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Vocês estão vendo aqui que a coisa ela é seríssima. Falta de perdão. Irmãos, olha, não fica de bico ou de tromba de elefante com uma pessoa que te machucou, não. Às vezes, aquela pessoa que nós mais amamos, nós ferimos. Às vezes, a pessoa que nós verdadeiramente temos colocado diante do Senhor, isso nas nossas vidas, para que Ele revele o oculto e o profundo, e quando Deus nos mostra, nós temos a timidez de ir àquela pessoa. Na realidade, nós temos vergonha, porque diante do Pai, Ele sabe todas as coisas, a não ser que você gosta de ser uma vítima. E uma pessoa, quando ela é vítima, normalmente, ela sempre vai projetar a sua doença em outras pessoas. Ela oculta o seu mal, projetando o seu mal nas outras pessoas. Ah, aquele irmão lá, ele é uma pessoa muito chata. Ele está falando dele. Então, existe uma lei da projeção. Quando alguém vier falar com você, citar alguma pessoa e falar mal daquela pessoa, ela está projetando as suas amarguras naquela pessoa. Entende? Isso é um perigo terrível. Agora, irmãos, a consequência dessa palavra aqui, raiz de amargura, isso aqui faz com que muitos se tornaram pessoas, vamos dizer assim, críticas e murmurantes. Uma pessoa amargurada, ela não tem alegria nos seus lábios, ela não tem um coração gracioso, então ela vai murmurar, ela vai viver uma vida espelhando o seu azedume da sua alma, da sua personalidade. Ela está presa em cadeias invisíveis. Somente Deus pode nos libertar. Às vezes Deus permite esse cativeiro de cadeias invisíveis dos seus filhos, porque eles têm convicção de que foram perdoados e não perdoam. Ou seja, eles querem ser maior do que Deus, porque Deus, sendo todo-poderoso, soberano Senhor, Ele enviou o seu Filho e nos amou no seu Filho Jesus Cristo. Ele entregou aquilo que Ele tinha de melhor. O que Deus tinha de melhor? Ele mesmo. Quando Ele projetou a sua imagem, Ele gerou o Filho, e depois fez com que o Filho viesse a este mundo em carne, para nos libertar do nosso pecado, para nos perdoar, para tirar aquela barreira que havia entre nós e o Pai,
aquela barreira que se chama-se morte. Porque as nossas iniquidades, diz Isaías 59:2, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então ele rompeu tudo isto, ele removeu tudo isto, Cordeiro de Deus que tira, que remove, que limpa o pecado do mundo. E nós participamos daquela morte, fomos perdoados. Então, se Deus, o soberano Senhor, nos perdoou, quando algum de nós não perdoa, nós queremos ser maior do que Deus. Porque se Ele é o grande, se fez, Ele foi até as últimas consequências para nos perdoar, irmãos. Ele assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Tinha um lugar mais baixo para ele ir? Até a morte e morte de cruz? Ele foi até o fim dele mesmo, Senhor Jesus, por tua causa e por minha causa. Apocalipse 1:5 fala assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Você é purificado. Deus, quando olha para você, não vê nenhum defeito em você. Ele vê a pessoa do Filho, vê você um perdoado, vê você uma pessoa aceita, vê você uma pessoa amada. Agora Deus pode te amar com amor infinito. Lembra de 1 João 3:1? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta causa o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele mesmo. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Agora, aqueles que não perdoam, vou dizer algo aqui muito interessante, então me escute com bastante atenção. Não é preciso, irmãos, não é preciso que os nossos pés, eles estejam presos em correntes para sermos escravos. A falta de perdão é uma terrível forma de aprisionamento. A falta de perdão nos aprisiona em cadeias invisíveis. Você não vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa amargurada, vai ser uma pessoa que... Abra um texto comigo, Efésios capítulo 4, versículo 31. 4, verso 31. Aqui vai mostrar, irmãos, algumas coisas que podemos cultivar e essas coisas nos tornam pessoas aprisionadas. Então ele diz assim, olha, Efésios 4, 31, longe de vós, toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Agora olha o 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos perdoou. Ele não vai perdoar, Ele vos perdoou. Sempre vai estar no passado essa palavra aqui de perdão. Por quê? O nosso problema com Deus foi resolvido, porque Cristo pagou a conta, a tua dívida e a minha dívida do pecado. Quando Ele nos atraiu no seu corpo lá na cruz, quando Ele levou a nossa natureza pecaminosa, perversa, a morrer juntamente com Ele, e ganhamos a sua vida pela ressurreição, porque juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos livres e fomos colocados numa posição muito elevada, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, odiar, guarde bem isso, odiar e desejar mal, a morte e toda a desgraça possível contra alguém que nos decepcionou profundamente, vai ajudar em alguma coisa? Claro que não. Mas nós temos uma tendência de odiar, aquela coisa queima em nossa alma, percebe? Aí nós pecamos contra aquela pessoa, mas para você ser plenamente restaurado, precisa se dirigir até ela e pedir perdão, porque eu odiei aquela pessoa,
porque nós estamos diante do Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 2, fala que depois do terceiro dia nos revigorará, terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Então nós temos que ter essa consciência que no nosso dia a dia nós estamos vivendo diante do Senhor. Ele nos ama tanto, mas tanto, se preocupa tanto, que Ele vem morar dentro de nós. Então, irmãos, Ele sabe o que passa em nosso coração. Ezequiel capítulo 11, versículo 5, a palavra fala assim que a palavra não me saiu a boca ou a língua, tu, Senhor, já conhece toda. Percebe que coisa fantástica? Então, Ele já sabe que nós iríamos odiar uma pessoa, porque, irmãos, talvez nós vamos odiar alguém, não sei, de repente, algo que nos machuca, nós vamos ter um sentimento de ódio, mas isso depois o Espírito vai exercer o seu precioso fruto do domínio próprio. Mas você odiou aquela pessoa, talvez ela não soube que você odiou, mas você está diante do Pai. Então, irmãos, para que você viva uma vida livre, não em cadeias invisíveis, você deve oportunamente, o mais rápido possível, oportunamente quando as pessoas falam assim, deixa que o tempo resolve, isso é maligno, isso é o mundo, é a mensagem do mundo. A mensagem do cristão é para ontem, demorou. Vá àquela pessoa que talvez você tenha algum ressentimento com relação a ela e fala, olha, eu cultivei no meu coração muito ódio a teu respeito, muita raiva, mas em nome de Jesus, eu te perdoo. Aí você vai experimentar uma genuína liberdade. Sabe, irmãos? O Senhor quer que nós sejamos parecidos com o nosso Pai Celestial. Lembra quando Ele disse lá, abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Observam aqui, irmãos, o versículo 48, Mateus 5, 48, diz assim a palavra, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meu irmão, isso aqui, para um ser humano natural, é impossível, é inadmissível. Como eu posso ser perfeito como meu Pai Celestial é perfeito? Ele não está dizendo para você ser Deus. Você é filho e Ele sabe das tuas fraquezas, da minha fraqueza. Então, observa aqui, ele diz aqui no versículo 43, esse aqui, o 48. Vamos ler o contexto agora para nós compreendermos esse versículo aqui. Versículo 43, Jesus diz assim, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso era na época da lei, agora veio a graça. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, você tem que, em primeiro lugar, amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Aí você vai ser perfeito como é perfeito o teu Pai Celestial. É difícil isso, irmãos? É impossível, mas nós temos a graça de Deus, nós temos e somos habitados pelo Senhor da glória, pelo Espírito da graça, pelo Pai Todo-Poderoso, que habita dentro de nós. Ele continua dizendo, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Percebe então? Ele é tão bom. Ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Ele faz com que realmente vir chuvas sobre justos e injustos. Então, agindo desta forma, irmãos, nós seremos como o nosso Pai Celestial, expressando a sua grandeza, expressando a sua realidade. Agora, muitos optam por vingança. Bom, será mesmo que a vingança tem poder de trazer alívio para uma alma tomada do câncer de falta de perdão? Porque falta de perdão é um câncer. E muitos estudiosos, eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu converso sempre com ela, ela é psiquiatra, ela diz assim, Cláudio, eu cheguei a uma conclusão não bíblica, ela é uma cristã, não bíblica,
de que a maioria das pessoas que desenvolvem o câncer é por falta de perdão. A grande maioria, de 100%, 89% que eu tenho atendido, são porque não perdoam. Então, desenvolve uma célula cancerígena ali. E ela disse assim, olha, o câncer é por falta de perdão, não generalizando, mas quem não perdoa? A palavra fala que, no Salmo 32, diz assim, querido, porque o contexto todo fala de perdão, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Nós temos entendimento, mas nós também temos uma coisa chamada arrogância, nariz empinado. Irmãos, nós temos que reconhecer que nós somos metidos a besta nesse assunto de arrogância. Nós somos muito duros. Quantos relacionamentos, marido e mulher, às vezes dorme um de cara virado com o outro, porque não exerce o perdão ali. Isso vai interferir na tua oração, isso vai trazer mal para o seu coração, isso não vai fazer com que você leia as Escrituras, ore, entendeu? Então tem que perdoar, porque você foi perdoado e você tem a graça de Deus. Então, ao contrário de trazer qualquer espécie de melhora para a sua vida, esses sentimentos baixos colocam a pessoa que não perdoa debaixo de uma tortura, vamos dizer assim, tortura angustiante. Sabe por quê? Porque a mão de Deus pesa sobre essa pessoa. Vamos dar uma olhada no Salmo 32, no versículo 3 e 4. Salmos 32, verso 3 e 4. Aqui, irmãos, está um diagnóstico tão específico de como a mão de Deus pesa sobre uma pessoa que foi perdoada, mas que ela não perdoa. Diz assim, vamos ler com bastante cuidado, versículo 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Sabe o que isso significa? Quem não perdoa é uma pessoa que geme o dia inteiro, todo o dia. Então hoje, por exemplo, amanhã é segunda-feira, a pessoa que foi perdoada e não perdoa, ela vai gemer todo o dia. E chega terça, não perdoa, ela vai gemer todo aquele dia. Mas isso tem uma evolução, irmãos, porque a palavra continua dizendo, olha o versículo 4, porque a tua mão, a mão de Deus, claro, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, o meu humor, se tornou em sequidão de estio. Está vendo aqui? Sequidão de estio, vocês sabem que é um período de seca, sequidão, secura, estio de estiagem. Nós tivemos aqui em nossa região, com essas queimadas, essa estiagem, houve uma sequidão, não fica um clima horrível, irmãos. Até para nós respirarmos fica estranho, é ruim, a gente não respira legal, parece que é uma sufocação, fica sufocado. Assim aquele que foi perdoado e não perdoa, fica vivendo esse clima de sequidão, de estio. E aí, irmãos, sequidão de estio também muda totalmente o humor da pessoa. Ela se torna uma pessoa grossa, ela começa a escoiciar, nada está bom para ela, mas nada, tudo é ruim para ela, porque foi perdoada e não perdoa. Então, queridos, a falta de perdão, ela tem uma tendência de esmagar a sua própria vítima, ou seja, aquele que foi perdoado e não perdoou, a falta de perdão esmaga ele mesmo, roubando-lhe toda a motivação do seu viver. Ela não vive de uma forma adequada, uma forma feliz, uma forma cristã, expressando Cristo. Não vai conseguir viver, porque tem uma deficiência nela, que ela não é uma pessoa perdoadora, não vai ser sarada. O nosso texto básico, Salmo 103:3, diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, e quem sara todas
as tuas enfermidades. Você não quer ser uma pessoa saradona? Perdoa. Ah, mas o mal que fizeram foi muito ruim. Oh, meu irmão, minha irmã, você é um filho de Deus. Olha, o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, imagina a humilhação que Cristo passou para nos perdoar. Então nós temos que levar o seu vitupério, porque lá na cruz, irmãos, ele foi desnudo, crucificado. Olha que vergonha que foi para o nosso amado Senhor ali, crucificado, do jeito que ele foi crucificado. Ah, irmãos, nós não conhecemos aquela obra no Calvário. Quando nós conhecemos verdadeiramente, tomamos posse daquilo, é impossível para um filho de Deus viver chateado e viver magoado. Fomos perdoados, temos que perdoar. Ah, irmãos, olha, você não quer pedir perdão para ninguém, não ofenda ninguém, porque eu sei que é isso. Eu sempre estou ofendendo as pessoas. E quando isso acontece em casa, tem que chegar para a madame e falar: olha, me perdoa, eu errei, me perdoa. É horrível, é humilhante demais, não é assim? E tem aqueles que chegam assim para mim e falam assim: olha, não, a minha esposa tem que se submeter a mim, eu fiz isso porque ela não me submeteu. Não, para com isso aqui, você não entendeu aquela palavra. A palavra submissão é estar debaixo de cuidado. A esposa vai se submeter a Cristo, se ela amar a Cristo, e o marido vai amar a esposa e vai perdoar a esposa. Porque, irmãos, nós machucamos sempre as nossas esposas. Nós ferimos sempre os nossos irmãos. Às vezes o irmão levanta uma ideia lá que não é a tua ideia, não é aquilo que você pensou, aí você já discorda, fica com raiva, fica bravo e gera ódio. Então, vamos viver uma vida de perdão, porque, irmãos, é digna de dó aquela pessoa que está algemada por este sentimento caído, sentimento de falta de perdão. O Marquês de Maricá, ele disse uma frase muito interessante. Ele diz assim: quem não sabe perdoar os outros, ainda não se conhece a si próprio. Entende? Quando você conhecer quem é você, e a Bíblia traz um diagnóstico sobre quem somos nós, irmãos. Quem somos nós? Você sabe quem é eu e você? Você se conhece do ponto de vista de Deus? Vou falar aqui. O Adalto Lourenço, aquele irmão querido que faleceu, nós tivemos o privilégio de conhecê-lo lá em Londrina. Ele deu uma palestra lá muito interessante, e ele disse assim: olha, eu consegui definir a palavra nada. A palavra nada é nada. Que definição, né? Mas a Bíblia, sabe o que a Bíblia fala de mim e de você? Isaías 41, 24 diz assim: eis que sois menos do que nada. Menos do que nada. Quem somos nós, Francisco? Quem somos nós? Sabe o que é menos do que nada? Porcaria nenhuma. Você sabe com quem você está falando? Com um idiota, um imbecil, que se não nascer de novo vai perecer no inferno. É palavra dura isso aqui. Mas, irmãos, nós temos uma tendência de ter o nosso nariz empinado, os olhos altivos. Nós não conhecemos o operar da cruz em nós. Porque se nós conhecêssemos o operar da cruz em nós, Paulo fala, 2 Coríntios 4,10, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo. Sabe o que significa morrer de Jesus diariamente em nós? Significa não mais eu, mas Cristo. Significa que a minha vida é governada, dirigida, orientada pela pessoa e pela obra de Cristo. Se é não mais eu, você vai ser perseguido. Se é não mais eu, você vai ser odiado. Jesus disse assim: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Se odiaram a mim, vão odiar vocês também. Agora, se vão aquelas pessoas que odiaram Jesus, o que ele fez com elas? Perdoou. Então, se odiaram ele, você também vai ser odiado. Qual deve ser a nossa posição, irmãos? Qual deve ser a nossa atitude? Porque perdão é uma questão de atitude. Quando Deus colocar no meu coração, deixa de ser. Gente, olha, eu tenho muita dificuldade com crente.
todo crente é terrível, crente religioso é um entrave no reino de Deus. Evangélicos. Irmãos, é diferente você conversar com um filho de Deus, com um santo, com um regenerado, com uma nova criatura. Agora, tem uma crentalhada aí que fala, quando Deus colocar no meu coração eu perdoo. Fala, então você vai morrer. Vai morrer, porque o problema está em você. Ele disse, perdoai. Lucas 6:38, temos três imperativos ali. Não julgueis, para que não sejais julgados. Perdoai é um imperativo, e ser-lhe-eis perdoado. Entende? Então, é aqui, agora, não deixe para depois, irmãos. Adeque sua vida com o Senhor, se for o caso aí da falta de perdão. Vocês se lembram que as Escrituras, elas nos ensinam que nós não vivemos mais na era do olho por olho, dente por dente, lá em Mateus 5:38, né? Porém, nós estamos vivendo na estação da graça, que diz o seguinte, lá em Mateus 5:39, a parte B, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Será que essa tem sido a nossa atitude como cristãos, irmãos? Se aquela pessoa relar a mão em mim, ela vai saber quem eu sou. Meu Deus do céu, que coisa! Imagina aquelas pessoas arrancando ali um pedaço da barba de Cristo, puxando tanto ódio. Ele não revidou. Aquelas pessoas que ultrajavam, ele não revidava com ultraje. Agora é não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O que está acontecendo conosco, irmãos? O perdão, ele é um atributo divino que ele foi doado graciosamente aos filhos de Deus. Deus nos concedeu o perdão para sermos perdoadores. Perdoadores na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha, vamos olhar um pouquinho para aquele crime bárbaro que aconteceu no ano 33 da nossa era cristã. O que houve no ano 33? Qual foi a maior tragédia? Lembram ou não? O crime talvez mais bárbaro, injusto, hediondo, já registrado na humanidade, aconteceu no ano de 33 da nossa era. Crucificaram, sem piedade alguma, o justo de Deus, o nosso amado Senhor Jesus. Agora, um detalhe aqui que é importante. Aquele que nunca pecou, ele foi humilhado, espancado, ele foi ultrajado e, por fim, levado para morrer de um modo horrendo, pendurado numa cruz, ferido e abandonado por todos, agonizava ali com dores atrozes. Mas, queridos irmãos, o nosso Deus e Pai, por amor a mim e a você, Ele moeu o seu Filho ali no Calvário. Vamos lá comigo em Isaías 53, verso 10. Veja só que o nosso Pai Celestial fez com seu amado Filho Jesus por minha e tua causa, por meu e pelo seu pecado. Isaías 53, versículo 10. Nós temos uma declaração da palavra de Deus que diz assim, Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quando diz aqui que o Senhor na cruz agradou moê-lo, o que aconteceu ali, meus irmãos? Aconteceu que toda a ira de Deus, todo o ódio de Deus contra o pecado, quando o nosso pecado foi colocado em Cristo, Romanos 8,3, Deus julgou o meu e o seu pecado em Cristo. Toda a ira do Pai, todo o ódio de Deus contra o pecado foi despejado na pessoa de Jesus Cristo, que seria contra nós. Hoje, infelizmente, aqueles que descem para a sepultura
sem ter a convicção do seu novo nascimento em Cristo, eles vão perecer eternamente. A ira de Deus é tão grande sobre eles que eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E lá eles permanecerão pelos séculos dos séculos dos séculos. Nunca mais sairão. Tormento eterno é a ira de Deus, é a ira que Deus iria julgar você, moê-lo, mas Ele fez um seu Filho para poupar você, que pela graça pôde crer. Irmãos, nós vivemos um cristianismo tão relaxado em nossos dias, um cristianismo que não exerce misericórdia, um cristianismo, irmãos, que nós não liberamos perdão para quem nos machuca, quem nos fere. O que nós queremos, irmãos? O que nós queremos que Deus faça mais por nós, se Ele tudo fez por nós? Amados, voltando ali para a cruz, nós vemos ali todo o requinte de crueldade, de maldade, perversidade, malignidade humanas foram usadas contra o santo e amado Senhor Jesus Cristo. Diante daquele cenário, vamos imaginar aqui, irmãos, você sabe, você se recorda quais foram as suas últimas palavras que Ele disse para o nosso Pai Celestial? Antes dele render o Espírito, antes dele dizer tetelestai, tudo está consumado, as últimas palavras está escrito lá, não precisa abrir, só vou citar para os irmãos aqui, Isaías 23, verso 34, a parte A, ele disse assim para o Pai. Imagina aqueles irmãos que exerceram nele crueldade, maldade, tortura, ódio, cuspir na cara, puseram a coroa no espinho e dava cajadada nele para penetrar mais os espinhos em sua cabeça, ele vertendo sangue. Ele disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que amor é este, irmãos? Como Ele pôde amar pessoas insignificantes como eu e você? E que por uma atitude arrogante não perdoamos aquele que nos machuca, que nos ferem. Ah, irmãos, fico pensando que enquanto aqueles carrascos, autoridades religiosas e o povo escarneciam do Mestre, aquela doce súplica por perdão chegava ao coração do Pai Celestial. Que contraste, não é verdade? Que contraste incrível encontramos nessa cena. Os homens derramavam todo o seu ódio contra o Senhor, contudo, o Filho de Deus manifestava toda a plenitude do seu amor. Ele amou o Pai nos amando, porque Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele disse lá em João 4,34, a minha comida, e no grego ali é a minha comida predileta, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele se entregou para o Pai voluntariamente, porque a Bíblia diz lá em Filipenses 2, versículos 5 e 6, antes a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, Ele se fez carne. Irmãos, agora em meio ali, na cena da cruz, aos sons de blasfêmias proferidos pelos cruéis espectadores, os céus ouviam um clamor de perdão feito pelo santo. Como saber se o Pai ouviu aquela oração? Vamos voltar lá em Isaías 53, vamos ler aqui o versículo 11 e 12. Então, lembra que ele disse lá: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora lá em Isaías 53, 11 e 12, vamos ver se de fato o Pai ouviu aquela oração. O versículo 11 diz assim: Ele, o Senhor Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia! Isso já foi concretizado na cruz em Cristo. Agora, olha o 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Que coisa linda, irmãos. Esse é o nosso amado Senhor, esse é aquele que habita em nós, que está em nós. Ele quer perdoar. Nós aqui muitas vezes reprimimos Cristo em nós, para que Ele atue, para que Ele opere. Está vendo, irmãos? Então, a oração de Jesus, ela pode ser traduzida desta forma. É assim: Pai, não lance na conta destes homens este pecado, pois estou pagando com o preço da minha própria vida o pecado de todos eles. Então ele pode falar para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que coisa linda, irmãos. Será que nós podemos compreender o amor deste maravilhoso Senhor? Você compreende este tamanho amor? Perdão, irmão, é o perfume da violeta no calcanhar que a esmaga. Quanto mais você pega uma planta, você pega uma rosa, esmaga ela vai, aquele cheiro das pétalas vai ficar impregnado em sua mão. Entende, irmãos? Perfuma a rosa ou qualquer violeta, qualquer tipo de flor, ela vai perfumar a mão daquele que a fere. Imagina, você esmaga ali uma flor, você vai ficar com o cheiro gostoso dela em sua mão. Irmãos, e por causa do meu pecado, toda a ira de Deus foi derramada em Cristo Jesus. Lembra de Romanos 8,3? Eu já me referi, deixa eu reiterar aqui, deixa eu fazer uma ratificação. Diz assim: porquanto que fora impossível a lei, visto que estava enfermo pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e como efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, irmão, este amoroso Senhor, Ele entregou-se voluntariamente para ser esmagado por causa da malignidade do meu e do seu pecado. Nosso pecado era maligno, tanto é que João vai dizer o seguinte, que tudo aquilo que nós fazemos fora de Cristo, qualquer tipo de coisa boa fora de Cristo, é obra maligna. Então, a malignidade do nosso pecado foi algo terrível, mas graças ao Senhor que Ele tirou de nós. Cristo carregou sobre si toda a culpa da minha e da sua iniquidade, nos tornando livres, absolutamente livres, de uma vez por todas. E nesta pessoa gloriosa, o Senhor Jesus Cristo, eu e você, nós estamos plenamente perdoados. Plenamente perdoados. Não tem mais conta para pagar. Irmãos, Ele levou sobre si, pagou a nossa conta. Ele é aquele que nos perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Vamos ler um texto aqui, irmãos, de Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Hebreus 8, verso 12. Esse texto aqui, irmãos, tem sido, nesses últimos dias, algo que tem alegrado sempre o meu coração, porque ele é tão maravilhoso. Quando Deus perdoa, é um perdão definitivo e para todo sempre. Hebreus capítulo 8, versículo 12, está escrito assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, irmãos, quando você pecar contra alguém, não vai pedir perdão para Deus. Senhor, perdoa porque eu ofendi. Olha, teu pecado já foi tratado. Então vá você pedir perdão para aquela pessoa, porque você pecou contra ela, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Então, irmãos, graças ao Senhor, dos teus pecados jamais me lembrarei, porque Ele aceitou aquilo que Cristo fez por mim e por você, de uma vez por todas. Não é lindo isso, irmãos? Não compensa você ser um crente religioso. Filhos de Deus, você foi chamado para ser filho. Agora, irmãos, a vida, ela pode tornar para mim e para você amarga. O ódio
ferve abaixo ali da superfície e fica pronto para agredir qualquer pessoa que vier a fazer alguma coisa que nos desagrade. Porque a gente quer fazer prevalecer a nossa vontade. E a amargura, ela injeta um veneno em nossa corrente sanguínea que perturba seriamente a nossa saúde emocional e física. Você foi perdoado e você deseja ser sarado? Perdoe. Lembre-se, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Onde? Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas, lá na cruz, eu e você, nós fomos sarados. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, como somos gratos ao Senhor, porque o Teu perdão na nossa vida foi pleno, perfeito e completo. Graças te damos por esse tempo, que podemos ter um tempo de céus na terra. Oh Pai, nos ajuda, na força do Teu Espírito, a perdoar aquele que nos machucaram, e que nós sejamos, com a humildade do Senhor Jesus, ir pedir perdão para aqueles que muitas vezes também nós sentimos ou alimentamos um sentimento de ódio. Pai, nós queremos ser homens e mulheres sarados. Cuida de nós, Pai. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente, cuida das nossas atitudes. Nós confiamos a Ti essa semana que se inicia, porque nós cremos que o Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor é a nossa retaguarda. Que a Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós e também sobre todo o Teu povo na face da terra, hoje e para todo sempre. E em Cristo nós oramos. Amém.